Bom, então vamos continuar, né, com nossos estudos. Olha, a gente então viu o teorema dos intervalos encaixantes, né, e uma condição que garante, né, uma condição suficiente que garante quando essa interseção é única, né, isso, ok. Então vamos ver uns exemplos, né, o primeiro exemplo, certo, são esses intervalos aqui, deixa eu mostrar aqui. Os intervalos n de 0 até 1 dividido por n. Então, considere, né, a seguinte sequência. Seja, digamos, o intervalo in, né, de 0 até 1 dividido por n, certo? N é maior ou igual a 1, certo? Ok, por exemplo, o primeiro intervalo, né, o I1, vai ser quando n vale 1, então vai ser 0, 1, 0, 1. O segundo intervalo, vamos colocar aqui o I2, teria extremos 0, 1 meio, né? O próximo intervalo, o I3, seria 0, 1 terço, né? Então, de fato, isso daí é uma sequência decrescente de intervalos, certo? Então, aqui está o primeiro intervalo, né, que seria o I1. Segundo intervalo, de 0 até o meio, né, seria o ponto meio aqui. Aqui, né, o meio. Esse aqui seria o I2, né, I2. E assim vai, né, um terço seria o I3. É uma sequência decrescente de intervalos fechados limitados, não é isso? E você observa que os comprimentos desses intervalos aqui, vamos chamar de L, o comprimento. L, o comprimento do intervalo nésimo, seria IN, que é o extremo direito, menos 0, né? Seria 1 dividido por N, certo? E nós sabemos que o ínfimo desses números aí, o ínfimo desses comprimentos, né, onde n varia de 1 até infinito, né, é zero, né, porque o ínfimo desse daqui é zero. Nós sabemos como consequência da propriedade arquimediana, justamente. Então, pelos teoremas que acabamos de ver, né, trata-se de uma sequência decrescente de intervalos fechados limitados. Portanto, essa interseção tem que ser não vazia. E a segunda condição implica que essa interseção se reduz a um conjunto singular. Então, a interseção de todos esses intervalos consiste em apenas de um ponto, certo? E aí você observa que necessariamente esse ponto tem que ser o ponto zero, porque olha, o zero está presente em todos esses intervalos, né? Então claramente essa interseção se reduz ao zero, tá bom? Então essa sequência decrescente de intervalos satisfaz ambos os teoremas, certo? Porque ele cumpre que a sequência, os comprimentos, a sequência dos comprimentos vai para zero, ínfimo vai para zero, né? Vamos ver um segundo exemplo, né? Um segundo exemplo. Aliás, que acontece, né? Que acontece aqui se a gente, por exemplo, considera aberto do lado direito. Se a gente considera aberto do lado direito, né? A gente pode, deixa eu anotar aqui, considerar a seguinte sequência. Vamos considerar a sequência dos seguintes intervalos agora. Né? O Jn, digamos, o intervalo, que estava aqui 0 e aqui 1, dividido por n, né? Porém aqui aberto, certo? Aberto, né? Ela também vai ser uma sequência decrescente, mas esses intervalos não são fechados, né? Não é fechado
nesse caso nos extremos direito, né? Certo? Então a gente já não pode aplicar mais os teoremas anteriores, porque os teoremas valem caso todos esses intervalos sejam fechados, limitados, né? Que não é o caso aqui. Porém, você pode ver, né, que o zero pertence a todos esses intervalos, né? Pertence a esses intervalos, né? Obviamente um ponto em comum, certo? E, além disso, é o único ponto aqui. Porque se você, digamos, se existe, caso exista, né, um ponto x maior que zero, x na interseção de todos, né, digamos, que está em todos o j e n, mas é um ponto diferente, obviamente tem que ser um x positivo. Então, pela propriedade arquimediana, né, pela propriedade arquimediana, existe um número natural, existiria um número natural, vamos chamar de m, cujo recíproco, cujo inverso é menor que esse x. Ou seja, 1 dividido por m seria menor que x. Isso implicaria que x não está no intervalo Jm, porque o Jm, lembre-se, seria o intervalo de 0 até 1 dividido por m, né? É aqui aberto, inclusive, né? Então, como é que x pertence a todos, porque ele está na interseção, mas aqui estamos achando um cara, um índice, aliás, para o qual x não pertence. Aliás, isso implicaria que x não pertence, né? X não pertence. Mas aqui está dizendo que x pertence, porque ele está em todos. Tá? Então, isso daí seria uma contradição, né? Uma contradição. Certo? Uma contradição. Então, realmente não existe outro ponto além do zero que esteja na interseção. Portanto, essa interseção desses intervalos aí é um conjunto singular, um conjunto unitário formado pelo zero, tá? Olha, nesse caso aqui a gente não aplicou nenhum dos teoremas anteriores, porque esses intervalos não são fechados, certo? Mesmo assim, dá para ver nesse caso que essa interseção se reduz a um ponto, tá bom? E vamos ver outro exemplo, né? Outro exemplo aqui. O terceiro exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Certo. Por exemplo, sim, se a gente considera 0, 1 dividido por n, ambos abertos, aliás, né? Ambos abertos. O que acontece nesse caso? Então, se a gente considerar os intervalos, digamos, kn, né? E agora, ambos abertos aqui, ó, 0, 1 dividido por n aqui aberto, né? Então, o mesmo processo que a gente viu no exemplo anterior, provaria que não existe nenhum x positivo que mora em todos, né? Por causa da propriedade arquimediana, né? E como no caso anterior, por exemplo, quando estava fechado aqui, estava fechado, certo? O ponto comum era zero, mas aqui o zero não pertence a nenhum desses já, né? Então, é fácil ver que nesse caso, a interseção de todos esses intervalos vai ser vazia, tá? Certo? Vazia, né? Ela não pode ter um ponto em comum porque ele teria que ser positivo. Mas pelo mesmo argumento que a gente usou no exemplo anterior, certo? Levaria a uma contradição, tá? Então, isto aqui não é vazio porque esses intervalos não são fechados, tá? Então, por isso que você não pode aplicar o teorema. Não é que o teorema esteja falhando, não. Sim que esses intervalos, mesmo formando uma sequência decrescente, né? Não tem interseção diferente do vazio porque eles não são fechados, correto?
E um último exemplo, né, seria, digamos, os intervalos Ln, vamos chamar assim, digamos, de n. Agora vamos considerar intervalos que são fechados, porém ilimitados, certo? N maior ou igual a 1, né? Então, por exemplo, o L1, vamos fazer aqui um pequeno diagrama, né, para ilustrar isso daqui. Ele começaria de 1, aqui estaria o L1, que vai de 1 até infinito, tá? Esse daqui seria o L1, certo? O L1. Vamos anotar aqui, L1. O L2, ele vai começar a partir de 2, né? De 2 até infinito, né? 2 até infinito, esse é o L2. O L3 vai de 3 até infinito e assim sucessivamente, né? Então você vê que L1 contém L2, que por sua vez contém L3, né? L3 contém o L4, né? Então é uma sequência decrescente de intervalos, correto? Então, pergunta, como é essa interseção? Essa interseção aí. Olha, a gente não pode aplicar o teorema dos intervalos encaixantes, porque esses daí não são intervalos limitados, são ilimitados. Tá certo? Então, será vazio ou não vazio? Vamos ver. Suponhamos que existe um ponto, né? Suponha que existe um ponto em comum, que existe um ponto X que está em todos esses intervalos, né? Ou seja, esse X está na interseção, né? Que está na interseção de todos esses intervalos. É um ponto em comum. Sendo assim, né? Esse X deve estar em cada um desses intervalos, né? Mas cada um desses intervalos tem essa cara aqui, de n até mais infinito, né? Para todo mundo, para todo natural, certo? Isso aí implica de que x teria que ser maior ou igual a n, né? X maior ou igual a n para todo n maior ou igual a 1. Isso implicaria que o conjunto dos números naturais seria limitado superiormente. E a gente já viu, né, como consequência do axioma do supremo, né, e de fato é a propriedade arquimediana, que isso não é verdade, tá? Então isto daqui contradiz a propriedade arquimediana, né? Contradiz a propriedade arquimediana, né? Arquimediana, ela diz que o conjunto dos números naturais é ilimitado, né? Ou seja, dado qualquer número real, por exemplo, x, você consegue sempre um número natural maior que ele. Isso aqui está dizendo o contrário, x supera todo mundo. Então você não acharia outro natural que seja maior. Isso aí contradiz essa propriedade. Portanto, né, isso aí vem de quem? De assumir que existe um x na interseção. Portanto, essa interseção vai ser vazia, certo? Essa interseção aí se reduz ao conjunto vazio, não tem nenhum ponto em comum, tá? Embora esses intervalos sejam todos fechados, o problema é que são ilimitados, portanto não satisfazem as condições, ou uma das condições do teorema dos intervalos encaixantes. Então você não pode concluir que essa interseção é diferente do vazio. De fato, é vazia, tá bom? Muito bem. Outra das aplicações do axioma do supremo é a propriedade que diz que o conjunto dos números reais é um conjunto que não é enumerável. Você não pode enumerar, né, os números reais, certo? Vamos anotar aqui. Não enumerabilidade de R, né? Mas precisamos ver com algum detalhe o que significa que um conjunto seja enumerável, né? Enumerabilidade de R.
certo? Muito bem. Então, vamos, antes de enunciar o teorema em si, né? Vamos ver o que significa que um conjunto é enumerável, certo? Então, dado X, um conjunto não vazio, né? Um conjunto não vazio, dizemos que, né, de forma geral, que X vai ser enumerável se X for finito ou existe uma bijeção entre X e o conjunto dos números naturais, certo? Se X é enumerável, né, essa definição. Se X for um conjunto finito, né, se X é finito como conjunto, né, ou existe uma bijeção, né, uma aplicação injetiva entre X e os naturais, ou entre os naturais e X, tanto faz, porque você pode trabalhar com a aplicação inversa, né, entre N e os naturais, entre X, naturais e X. Existe uma bijeção, tá? Então, intuitivamente, significa que você pode numerar, né, pode indexar os elementos desse conjunto com índices naturais, certo? Então, você pode dizer, esse daqui vai ser o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, né? Então, isso é intuitivamente, né? No caso, para que x seja finito, x pode ser vazio, ou, caso contrário, para ser finito, está uma bijeção com algum subconjunto dos naturais que vão de 1 até um certo n, que vai dar a cardinalidade desse conjunto finito, tá? Mas, então, que conjuntos são enumeráveis? Principalmente os infinitos, né, que são enumeráveis. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Bom, claramente, o primeiro exemplo de conjunto enumerável é o próprio conjunto dos números naturais, né? Então, os naturais é enumerável, porque existe a própria função identidade, que vai dos naturais para os naturais, né, que vai ser uma bijeção, tá? Então, este daqui é enumerável. Certo? Prototipo de exemplo de conjunto enumerável infinito, né? Certo? Os inteiros também, né? É enumerável, tá? É enumerável. Embora o conjunto dos números inteiros contenha propriamente os naturais, mas desde um ponto de vista da cardinalidade tem a mesma quantidade de elementos, tá? E como a gente vai construir essa bijeção, certo? Pois bem, aqui a gente tem os naturais, né? Vamos colocar aqui os naturais, né? Vamos dar a ideia de qual seria essa aplicação, né? 1, 2, 3, né? São naturais, 4 e assim vai, certo? Ok, e por aqui a gente tem os números inteiros, certo? Aqui estaria os inteiros positivos, 1, 2, né, 3, certo? E aqui estaria o 0, e aqui estaria o menos 1, né? Aqui estaria o menos 3 e assim vai, correto? Então, este aqui os naturais, por favor, e este aqui os inteiros. Então, gostaríamos de estabelecer uma correspondência bionívoca, né, entre ambos os conjuntos, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, aos números pares, os números pares aqui, fazer corresponder os inteiros não negativos. Então, por exemplo, ao número 2, eu vou fazer corresponder o 0. Tá? Ao 4, ao número 2 estou fazendo corresponder o 0, né? Tá.
Ao 4, eu vou fazer corresponder 1. Ao 4 eu vou fazer corresponder 1, tá bom? Ao seguinte par, que seria o 6, vou anotar aqui, né? Vou anotar aqui o 5 e aqui o 6, né? Então vamos lá. Ao 2, a gente faria corresponder o seguinte par, 6, certo? Então, a 2 está fazendo corresponder 0 de maneira, né, 1 a 1, né? Ao 2 o 0, ao 4 o 1, né? E ao 6 o 2, né? Então, obviamente, ao seguinte, que seria o 8, você faria corresponder o 3, não é isso? E quem está sobrando aqui, está faltando os negativos, não é isso? Aliás, aqui eu coloquei menos 3, menos 2, não? Desculpa. Menos 2, né? O seguinte aqui. Pois bem, a esse rapaz aqui, vamos pintar de outra cor. A esse menos 1, vamos fazer corresponder 1. Certo? Ao menos 2, vamos fazer corresponder esse 3. Ou seja, os ímpares. Tá? Ao seguinte aqui, que seria o menos 3, né? O menos 3, vou anotar assim, o menos 3, vou fazer corresponder esse outro ímpar aqui, o 5, né? O 5, tá? Então, isso aí realmente vai fornecer a bijeção que nós estamos procurando, né? Claro, a gente pode formalizar isso, né? Da seguinte forma, né? Vamos construir essa aplicação, vou chamar a aplicação phi. Chame phi ou f? Phi. Dos naturais nos inteiros, no caso, né? Nos naturais, nos inteiros, né? Nos inteiros, certo? Muito bem, então aí você pega o natural, né? E veja aí, segundo essa ideia intuitiva, né? Se esse natural era par, por exemplo, 2, a 2 você fazia corresponder o 0, né? Que é a metade menos 1. Ao 4 você está fazendo corresponder 1, que é a metade de 4, que é 2, menos 1, né? Então, e se é 6, a metade de 3 menos 1, 2. Então, se esse n aqui é da forma... Se n par, ou seja, é 2k, né? Um número par, com k maior ou igual a 1, né? Se pode ser 2, 4, 6. Então, você faz corresponder o k, a metade, menos 1. Né? Ok. E caso n seja um ímpar, né? Ou seja, um rapaz da forma 2j menos 1, quando j é maior ou igual a 1, por exemplo, o primeiro seria o 1, você está fazendo corresponder, né? Você está fazendo corresponder negativos, né? Por exemplo, quando é 1, que é o ímpar, ou seja, 2 vezes 1 menos 1, né? Então você está fazendo corresponder o menos 1, ou menos j. Quando esse cara, este ímpar aqui, seria da forma 2 vezes 2 menos 1. Né? 2 vezes 2 menos 1. Então você faz esse j, você faz corresponder o menos j. Tá? O menos j. Né? Então isso aí daria, né, a função. Certo? A função. E isso aí você pode provar que de fato trata-se de uma função bijetiva. Mas ainda a gente pode inclusive ilustrar aqui quem seria a inversa, né? O que seria a inversa? A aplicação inversa, né? A aplicação inversa vai então dos inteiros para os números naturais, certo? Os números naturais, né? Então, a cada número inteiro vamos fazer corresponder, dependendo, né? Caso m seja maior ou igual a 0, né? Maior ou igual a 0, né? Vamos ver aqui, os positivos, você está fazendo corresponder os pares. Quando é 0, você está fazendo corresponder o 2.
certo? Ou seja, seria 2 vezes o número mais 2, né? Quando é 2 vezes o número, 2, mais 2. Então, vai ser 2 vezes o número mais 2. 2m mais 2, certo? E se m for negativo, né? Então, menos m seria positivo. Então, você vai fazer corresponder o ímpar 2 menos m, ou menos 2m menos 1. Vamos anotar aqui. Né? Menos 2m menos 1. Veja bem, por exemplo, quando m igual a menos 1, esse aqui vai ser 2 menos 1. E de fato, né, a menos 1 você está fazendo corresponder 1. Quando é menos 2, então será 2 vezes menos menos 2, ou seja, 4. 4 menos 1, ou 3. Né? Quando é menos 3, você multiplica por 3. 2 por 3, 6, menos 1, faz corresponder o ímpar 5. Tá? Então, você tem aí a objeção e sua inversa. Né? A função e sua inversa. Isso prova que uma objeção, então, por definição, os inteiros é um conjunto enumerável. Obviamente infinito, né? Porque ele contém os naturais, propriamente, inclusive, né? Certo? Os naturais são um conjunto infinito também, é claro, né? E mesmo assim, você aparentemente existem, o Z tem uma maior quantidade de elementos. Mas não, desde o ponto de vista da enumerabilidade, da cardinalidade, isso não é verdade, né? Eles têm a mesma cardinalidade, né? Tá? Então Z é enumerável, tá? Outro exemplo, né? Dentro desses conjuntos numéricos, que deixa eu abrir o seguinte exemplo aqui, 3, seria se os números racionais é enumerável, certo? Isso aí não é tão fácil de provar, né? Então eu vou escrever aqui outros exemplos, né? Inclusive, se você multiplica, por exemplo, o conjunto dos números naturais cartesianamente com o conjunto dos números naturais, isto daqui é enumerável, tá? Enumerável. Isso aí, usando algumas propriedades de enumerabilidade, permite provar que, por exemplo, o conjunto dos números racionais também é enumerável, né? Enumerável. Existe a mesma quantidade de racionais que de números inteiros, né? Parece estranho isso daí, né? Porque, obviamente, existem números racionais que não são inteiros. Esse conjunto aqui contém propriamente os inteiros, contém propriamente os naturais, mas seus elementos podem ser ordenados de maneira ou em bijecção com os números naturais, certo? Então, a pergunta seguinte é: R é enumerável, certo? Já vimos que tanto N, Z, os racionais são enumeráveis, né? Então, pergunta natural é: N é enumerável? Será enumerável? Isso é uma boa pergunta, tá? E justamente o teorema que a gente enunciou ao início, né? A gente falamos de um teorema aqui, certo? Não enumerabilidade de R, tá? Então, esse aí vai responder a essa pergunta, tá certo? Oh, esta folha aqui está em branco, então vou fechar. Certo. Tá, então a resposta a essa pergunta natural é não. E ela é dada pelo teorema que a gente vai provar a continuação, como uma aplicação do axioma do supremo, certo? Então, teorema, né? Vamos já expressar um enunciado aqui. R não é enumerável. Não é enumerável, certo?
não é um conjunto enumerável. Então, desde o ponto de vista da cardinalidade, existem mais elementos dentro de R que em Q, em racionais, digamos, certo? Prova. Como a gente vai provar isso daqui? Olha, para provar que R não é numerável, é suficiente provar que alguma de suas partes não é numerável, certo? É suficiente provar que, por exemplo, o intervalo 0, 1 não é... Vamos chamar de I a esse intervalo, tá bom? Que I não é numerável, tá certo? Porque isso aí seria suficiente, né? Porque, caso contrário, se R fosse numerável, este daqui também seria numerável, porque é uma parte. Este daqui é uma parte. Então, existe um teorema que diz que, um resultado que diz que se um conjunto é numerável, qualquer parte, ou seja, qualquer subconjunto, é numerável também. Então, se nós conseguimos mostrar que esse intervalo não é enumerável, certo? Que ele não é enumerável, então R, com maior razão, não seria, tá certo? Muito bem. E para demonstrar isso daí, vamos proceder pelo absurdo e aplicar o teorema, o princípio dos intervalos encaixantes. Então, pelo absurdo, suponhamos que é numerável, né? Suponhamos que esse intervalo aí, se é numerável. Isso significaria, pela definição, sendo um conjunto infinito, que ele vai estar em bijeção com os naturais, certo? Então, se existe uma bijeção, né, por definição, nós podemos enumerar os elementos desse intervalo, digamos, né? Então, a cada número natural, vamos chamar de, em lugar de colocar φn, vou colocar xn, né? Xn vai ser o φn, né? Como é uma bijeção, a imagem tem que ser todo I. Existe uma bijeção, certo? Isso aí, então, permite a gente escrever esse intervalo aqui, né? Enumerando todos os seus elementos, né? O x1, que seria o φ de I1, né? Porque como é uma bijeção, a partícula seria sobrejetiva. Então, todos os elementos aqui são imagens desses caras aqui. Esses elementos a gente está chamando de x1, que é a imagem de 1, x2, imagem de 2, x3, né? E assim vai, xn, né? Ok. Tudo isso daqui seria o intervalo 0, 1, né? 0, 1. Ok. Muito bem. Então, vou aqui fazer um pequeno desenho para ilustrar o que eu vou querer falar. Então, aqui está o intervalo 0, 1, né? Então, veja bem, esse primeiro elemento, o x1, está aqui. Pode ser 0, pode ser 1, não sei. Pode ser algum ponto intermediário, tá certo? Digamos que é esse daqui, tá? O fato é que você pode conseguir um subintervalo fechado e limitado, contido dentro desse intervalo 0,1, que não contenha a esse x1, né? Então, a esse intervalo vamos chamar de I1, ou seja, de tal forma que x1 fique fora desse I1, tá certo? Isso aí é possível? Você pode perguntar, e o que acontece se x1 é um dos extremos? Também, olha, veja bem, isso aí sempre é possível, porque, digamos, se 0, por exemplo, fosse o x1, né, digamos, né? Olha, você pode, por exemplo, tomar este intervalo aqui como sendo I1, digamos, né? Este aqui pode ser I1. Sempre você consegue, então, intervalo fechado limitado contido dentro desse intervalo que não contenha I1, tá? x1. Então, existe I1, um intervalo fechado limitado, né? Para não estar escrevendo fechado limitado, eu vou escrever dessa forma,
contido dentro de I, do intervalo 0, 1, tal que x1 não pertence a esse I1, tá? Perfeito? Muito bem. Agora, x2, né? Agora vamos brincar com x2. Da mesma forma, por que eu trabalhei com intervalo 0, 1, tá? Então, faça a mesma brincadeira, só que agora pense nesse intervalo que você escolheu. Você escolheu um intervalo I1. Então, dentro de I1, né, você pode escolher um subintervalo fechado e limitado, ou seja, contido em I1, que não contenha x2. Se x2 não está, com maior razão, você pode pegar ele mesmo. E se está, pois bem, pode sempre escolher isso daqui, tá? Então, novamente, existe um I2, né? Um I2, aqui, ó, dessa forma, né? Fechado, limitado, contido dentro de I1. Estou fazendo a mesma brincadeira, por favor. Tal que esse x2 não esteja em I2, tá? Então, de maneira indutiva, eu posso escolher um intervalo, né? De maneira indutiva, né? De maneira indutiva, né? Procedendo indutivamente, existe um intervalo IN, né? Que contém, vamos colocar aqui, AN, BN, né? Contido dentro do anterior, de tal forma que xn, nesse ponto, não esteja dentro desse IN. Certo? Muito bem. Que você conseguiu dessa forma, né? Uma sequência decrescente de intervalos fechados limitados pela própria construção. I1 está, olha, I1 está contido em I, tudo bem. I2 está contido em I1, o próximo I3 contido em I2, o IN mais 1 contido em IN, o IN contido em IN menos 1. Então, temos assim uma sequência, né? Temos assim uma sequência, né, decrescente de intervalos. Preciso anotar aqui, deixa eu anotar. Decrescente de intervalos fechados limitados, né? Intervalos fechados limitados, tá? Deixa eu abreviar aqui. Tá, então, podemos aplicar o teorema dos intervalos encaixantes. Pelo teorema dos intervalos encaixantes, né, vai existir um ponto em comum a todos esses intervalos. Não é isso? Encaixantes. Né? Essa interseção de todos esses intervalos, né, n variando de 1 até infinito, é não vazia, é o que a gente viu. Então tem um ponto comum. Deixa eu anotar aqui bem. É diferente do vazio, né? Então existe, né, tradução, existe um ponto x comum a todos esses. Xn, desculpa, tem n, qualquer que seja o número natural. Tá bom? Agora, observe, note que x, obviamente, é um ponto que fica dentro do intervalo 0, 1, porque todos esses intervalos estão dentro de 0, 1. Todos eles daí estão dentro de 0, 1. E outra particularidade é que esses pontos aqui, nós construímos esses intervalos de tal forma que esses pontos xn não estejam dentro do intervalo IN, olha, né?
Então, esse x não pode ser nenhum desses caras. Não pode ser nenhum, não pode ser x1. Por que não pode ser x1? Porque x1 não está em i1 e x está. Não pode ser x2 porque x2 está em i2 e x está. Entendeu? Não pode ser xn porque xn, pela construção, xn, o ponto xn, não pertence a n. A gente construiu dessa forma, né? Mas o x está. Então, esse x é diferente de todos esses caras. Mas isso aí, como seria possível? Você achou um ponto x, 0, 1, e nós estamos assumindo que este 0, 1 é numerável e seus pontos são x1, x2, x3, blá blá blá, todos esses. Mas acabamos de achar um ponto que é diferente de todos esses. Como isso aí seria possível? Tá, então definitivamente isso aí não acontece. Certo? Temos uma contradição que vem de assumir que esse intervalo 0, 1 é enumerável, portanto, não é. Tá? Então a gente vai concluir que 0, 1 não é enumerável, né? Não é enumerável, certo? Não é enumerável. E, consequentemente, o reais, né? O reais, que é um conjunto maior, não pode ser, tá? Não é enumerável, certo? Não é enumerável. Corolário disto é que o complementar dos racionais dentro dos reais, ou seja, o conjunto dos números irracionais, né, tem que ser um conjunto não enumerável, certo? Vamos anotar aqui, corolário, né, seja, e vamos anotar assim, ó, e o conjunto dos irracionais, ou seja, por definição, esse aqui vai ser o complementar, né, dos racionais. Por exemplo, né, quem pertence aqui, raiz de 2, raiz de 3, π, e, né? Certo? Esse conjunto aqui, né, o conjunto dos irracionais, né, o conjunto dos números irracionais, que vamos denotar dessa forma, não é enumerável. Tá? Irracionais, né? Então, deixa eu abrir aqui uma nova aba, uma nova página. Bom, então, esse conjunto aqui dos números irracionais, né, não é enumerável, não é enumerável. Certo? Por quê? Olha, caso contrário, né, prova aqui rápida, né? Se I for enumerável, né, se I, os irracionais, fosse enumerável, digamos, tem uma propriedade que garante que a união de dois conjuntos enumeráveis seria enumerável também. Então, a união de quem? Dos irracionais com os racionais seria enumerável, tá? É enumerável, né? Certo? Se você pode contar os elementos de um conjunto, pode enumerar, e dos outros também, com certeza, da união também, né? Certo? Por exemplo, digamos, você pode usar índices ímpares para os de um conjunto, né? E índices pares para os de outro conjunto. E dessa forma você consegue enumerar toda a união, que nesse caso é uma união disjunta, né? Mas essa união aqui, né, irracionais, união com racionais, é o conjunto dos números reais. Então, os reais seriam enumeráveis, né?
E isso daqui, obviamente, não é verdade. A gente acabou de provar, né? Certo? Contradição, né? Portanto, o conjunto dos números irracionais não é enumerável, tá? Não é enumerável, tá? Olha, nós conhecemos alguns números irracionais, né? Por exemplo, raízes quadradas de números primos, ou alguns números transcendentes, tipo pi, e os números de Liouville, etc. Né? Certo? E algumas vezes, algumas questões difíceis de serem provadas é decidir se certos números são ou não são irracionais. Por exemplo, tem o famoso caso da constante de Euler-Mascheroni, que é um problema aberto decidir se é irracional ou não. Mas, independente de conhecer pouco, esse resultado está dizendo que existem, desde um ponto de vista da cardinalidade, mais irracionais que racionais, que é um conjunto não enumerável. Tá bom? E, bom, para finalizar esse negócio de enumerabilidade e também de aplicações do axioma do supremo, né? Porque de fato na próxima aula a gente vai estudar já sequências de números reais. Eu queria explicar a vocês a prova de Cantor, né? Uma prova bacana sobre por que o conjunto 0, 1 não é numerável, né? Ou seja, outra demonstração de George Cantor, né? Certo? Que esse daqui não é numerável, né? 0, 1. Olha, veja que nós, para provar isso, usamos o princípio dos intervalos encaixados, né? Não é enumerável. Como a gente vai provar isso daqui? Numerável. Certo? Deixa eu abrir aqui o livro, mostrar a vocês. Eu vou assumir que vocês têm alguma familiaridade com a representação decimal, certo? Dos números reais, né? do intervalo 0, 1, certo? Olha, então, vamos ler aqui, né? O intervalo 0, 1 não é enumerável, né? Seria a tradução aqui. A prova é por contradição, né? A gente vai usar o fato de que todo número real x, que pertence ao intervalo 0, 1, tem uma representação decimal, né? Ou seja, você pode escrever x da forma 0, ponto, ou 0, vírgula, se quiser, juntamente com os decimais B1, B2, B3. Esses algarismos aqui, B1, B2, B3, como a gente está trabalhando em base 10, né, eles podem variar entre 0 e 9. Pode ser 0, 1 até 9. Tá certo? Muitas vezes, o número pode ter duas representações. Né? Por exemplo, aqui Por exemplo, o número 1 pode ser representado da forma 0, né? 9, 9, 9, com infinitos 9 aqui, certo? Isto daqui, e de fato esse daqui é o próprio 1, tem outra representação, né? Que seria, né? Bom, esse daqui eu vou ilustrar quando a gente fale de séries, né? Porque realmente isso aí está acontecendo, tá certo? Tá, então, olha, Cantor assume que esse conjunto aqui é numerável. Da mesma forma que a gente fez, né? Digamos que x1, x2, x3 são os elementos desse conjunto. Né? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir, tá? Então, digamos que esse intervalo, igual que no caso anterior, né? Pode ser escrito, pode ser numerado, né? E todos os seus elementos, né, são o x1, o x2, o x3, né, o xn. Tá, pronto. Tá? Aí você esgotou todos. Agora, cada um desses números, né, tem uma representação
decimal. Então, o x1 pode ser escrito como 0, o 0 ponto, o x2, vamos usar a mesma aqui para seguir essa ideia. Olha aqui, ó. X1 pode ser escrito como 0, B11, B12, né? B13, B1N. Esses aqui seriam os decimais que aparecem nessa representação de x1, tá? Então, vamos anotar aqui, né? Cadê? Tá fixo aqui, certo? Então, aqui vai ser B11, né? Podemos, né? Aqui o B12. Né? Lembre-se que esses algarismos aí variam entre 0, né, e 9, certo? Tá, isso aí pode continuar, certo? E aqui o seguinte vai ser 2, 1, né? 2, 1, 2, 2, né? 2, 3, certo? Muito bem. O próximo, digamos, x3, poderia ser escrito como 0.B31, B32, B33, né? E assim vai, ok? Então, intuitivamente, o método a prova de Cantor é conhecida também como método da diagonal de Cantor, né? Então, o que ele faz intuitivamente escolher um algarismo entre 0 e 9 que seja diferente desse B11. Isso aí é possível, né? Porque B11, certo? Está entre 0 e 9, né? Então você tem várias possibilidades para decidir, escolher um que seja diferente desse. Daí escolhe outro cara diferente desse B22. Outro diferente de B33. E com esses algarismos, que em geral, de BNN, né? Ou seja, o XN vai ter essa cara aqui, ó. 0, N1, né? N2, N3, e assim vai continuar. Aqui vai estar o BNN e assim vai, né? Então, como eu já disse, a técnica de Cantor, né, é escolher um cara diferente desse. Outro cara diferente desse B22, outro cara diferente do B33, outro cara diferente de B44, outro cara diferente de BNN, né? Ou seja, trabalhar na diagonal. E com esses caras escolhidos, né, você forma um número. E esse número, obviamente, vai ser diferente de todos esses x1, x2, x3. E isso aí vai levar à contradição, porque, né, você conseguiu outro número que é diferente de todos esses que estão na numeração, né? Então, olha aqui, ó, para formalizar. Agora, né, vamos definir, né, um número real, y, 0 ponto, né, e o y1, y2, y3, yn. Então, como eu já disse, esse y1 ele vai escolher de tal forma que seja diferente do b11. Então, olha, se b11 é maior ou igual a 5, por exemplo, ele escolhe 2. Poderia ter escolhido 3 também. A ideia é que seja diferente, tá? Ele escolheu esse daí. E caso b11 fosse menor ou igual a 4, ele escolhe o 7. Então aqui está a sua escolha, em geral. Escolhe um yn, né, que vai ser definido como 2, se bnn for maior ou igual a 5, ou seja, se é 5, 6, 7, 8 ou 9. Caso contrário, né, se é menor ou igual a 4, ele escolhe 7. Então esse y, né, que tem essa representação, vai ser um número desse intervalo. Porém, ele não vai ser igual a nenhum desses x1, x2. Tá? Por quê? Primeira coisa, porque ele evitou trabalhar com alguns números podem ser escritos de maneira dupla, né? Certo? Por exemplo, 0,09999 pode ser escrito como 0,1. Então ele evita trabalhar com zeros e noves.
zeros e noves. E por outro lado, esses YN são escolhidos diferentes dos decimais na diagonal. Então esse Y vai ser diferente de todos esses caras, certo? E aí achou um cara diferente de todos, que também está morando no intervalo 0,1. Isso aí, obviamente, contradiz a hipótese auxiliar que está assumindo, ou que estamos assumindo, que esse intervalo é enumerável. Consequentemente, não é. Certo? Essa aí é a demonstração que aparece no livro do Robert Bartle, certo? Eu vou passar depois esse material. Eu gosto muito desse livro. Acho um livro muito bacana para uma primeira introdução à análise. Ok, pessoal. Então, na próxima reunião, a gente vai estudar já as sequências de números reais, né? Aí vão aparecer muitos teoremas nos quais a gente vai usar resultados que têm a ver com esses teoremas que a gente aprendeu. Então vamos parar por aqui.